madrugada do dia 6 de abril, né, eu sofri um acidente. Meu sobrinho estava dirigindo e ele colidiu com um ônibus. Olha, eu já tive, na verdade, várias lutas, que eu tive primeiro marido, que foi como coordenadora do SAMU. Como tudo começou? Então, meus pais são daqui de Belterra, minha mãe de Belterra, meu pai de Santarém. Eles dois eram primos legítimos, né? Então enfrentaram vários desafios para que ficassem juntos. Então nessa eles foram viajando para vários locais, porque a família não queria que eles ficassem juntos. E acabou que eles foram morar para Belém, para que conseguissem, né, ficar juntos. E tiveram 6 filhos. Desses 6 filhos, eu sou a 5ª filha, né? Perdi um irmão na infância e perdi um irmão já quando eu estava cursando medicina, com 29 anos, vítima de arritmia cardíaca. Morei em Belém durante muito tempo, mas já moro em Santarém há 15 anos. Considero aqui minha casa, amo essa cidade, amo de coração. Tenho o título de cidadã santarena, inclusive. E de onde veio a escolha da carreira enquanto médica, hoje cardiologista, né, e também atuar no ramo da estética? Na verdade, não tinha médico na minha família. Então, assim, eu fui a primeira médica da minha família. Eu fazia, na verdade, engenharia civil. Cheguei a fazer engenharia civil porque eu achava que, tendo pouca condição financeira, né, eu achava que eu não tinha condições de fazer medicina. Até que chegou um período em que houve um concurso de bolsas no colégio. E esse colégio oferecia 10 vagas, entre 5.000 alunos eu fui o 3º lugar. E aí consegui uma bolsa integral e consegui estudar para conseguir fazer medicina e enfim passei em medicina, graças a Deus. Como é que se dá a sua carreira na saúde pública? Olha, aqui eu atuei como coordenadora do SAMU durante um período. Atuo na unidade básica de saúde, atuei em várias unidades básicas de saúde, porque eu sou concursada da Prefeitura, né, Municipal de Santarém. Então já sou concursada da Censa no concurso de 2008. E desde lá eu não tenho parado essa atuação nos postos de saúde, já atuei em vários postos. Atuei também na área de docência, né, sendo professora de medicina da UEPA. Já passei pela Delegacia da Mulher, da Criança e do Adolescente, fazendo perícias médicas. E no presídio também, Silvio Raul de Moura, onde eu atuava ajudando os detentos a terem a saúde estabelecida. Doutora, eu queria que você falasse pra gente então um pouco do que foi, como é que foi esse acidente, né, o processo que você passou, mais essa luta, né, que você teve que enfrentar ao longo da sua vida. Olha, eu já tive, na verdade, várias lutas que eu tive que enfrentar na minha vida. Por exemplo, a perda do meu primeiro marido, que foi uma situação muito delicada, a perda do meu pai, a perda dos meus irmãos, de alguns familiares muito próximos. Então, assim, a vida da gente ela vai apresentando várias surpresas realmente, né? Como eu sou uma figura pública, acaba que as coisas repercutem um pouquinho mais, né? As pessoas ficam sabendo das coisas que acontecem com a gente. No caso especificamente desse acidente, eu acho que o que comoveu muito as pessoas foi o fato de que no mesmo período a minha irmã teve um diagnóstico de câncer e ela está morando em Curitiba. E eu estava ajudando ela nesse processo. Então, nessa viagem especificamente, eu iria para Curitiba, eu não ia parar em Belém, ficar em Belém. Eu ia passar por Belém e iria para Curitiba no dia seguinte. E aí eu resolvi sair com os meus sobrinhos e na madrugada do dia 6 de abril, né, eu sofri um acidente. Meu sobrinho estava dirigindo e ele colidiu com um ônibus. Então, assim, eu não lembro do que aconteceu realmente, de fato, porque eu estava dormindo. Você provavelmente vinha à frente por esse motivo, ou eu vinha na frente, de carona. E aí, o que foi que aconteceu? Eu fui mandada em primeiro lugar para um hospital particular, esse hospital lá em Belém.
e fui atendida por uma médica que, infelizmente, não me deu atenção, achou que eu não tinha nada, me deixou durante várias horas em observação sem fazer exames adequados. Eu estava desorientada, provavelmente, pelo que os meus sobrinhos falam, pelas coisas que eles dizem que eu falava, que eu pedia tomografia, eu pedia exames. É como se eu estivesse dando condutas, né, médicas, para que ela tomasse o posicionamento e fizesse os exames, então, que eu solicitava. Só que ela achou que aquilo era uma afronta para ela não entendeu que aquilo era um caso de desorientação pelo qual eu estava passando. Então ela me liberou do hospital sem fazer um atendimento. Daí eu fui para casa, né, na casa do ex-marido da minha irmã, e lá comecei a passar mal, a ter vômitos, ficar com dessaturação, ficar mudando de cor, né, a pele mais pálida, pegajosa e tudo mais. E aí foi que os meus sobrinhos acionaram outros sobrinhos que estavam aqui em Santarém, que são médicos também, e por videochamada eles perceberam que eu não estava bem e pediram ajuda, pediram ambulância. Foi que a ambulância me levou para o hospital do pronto-socorro de Belém. E lá os meus sobrinhos abriram meu celular e viram os últimos contatos para os quais eu tinha falado, né, naquele dia, e começaram a ligar. E daí foi montando uma rede de apoio, que foi uma rede que eu digo assim, que foi uma coisa de Deus, porque a situação realmente era muito grave. Eu tinha tido lesão de alça intestinal, muito grave, então o intestino rompeu, ele explodiu dentro de mim. Então eu estava fazendo uma infecção generalizada já, de muitas horas, que eu estava com o intestino cheio de fezes, né? Com a cavidade abdominal cheia de fezes, e aí isso foi infeccionando, e daí doutora, foi feita uma cirurgia de urgência lá. Dessa cirurgia de urgência, o que aconteceu? Ela teve uma complicação grave, que eu entrei em choque. Nesse estado de choque, eu fiquei gravíssima, minha pressão chegou a 0, e aí eles não conseguiam fazer o transporte de um hospital para outro. Aí foi o primeiro desafio, me transportar de um hospital para um outro que tivesse recurso, que fosse mais adequado, para poderem me colocar no leito de UTI. Nisso você já estava em coma? Você entrou depois? Já, na verdade eu estava em coma induzido. Eles tinham me sedado para poder fazer a cirurgia, né, a primeira cirurgia. E passada essa cirurgia, você entrou em coma induzido, você já estava consciente do acidente? Não, aí é que tá, não lembro de absolutamente nada que aconteceu, nem do acidente, nem no dia anterior. Por exemplo, eu não lembro que eu estava em Belém. Tanto é que quando eu acordei do coma, eu acordei achando que eu estava em Santarém, em algum dos hospitais, e não sabia qual. E não sabia o que tinha acontecido? Não, né? sabia o que tinha acontecido. Eu acreditava que era um acidente grave, porque eu não conseguia mexer nada do pescoço para baixo. Isso quanto tempo depois? Mais de 27 dias depois. 27 dias. Foi o que você acordou. Em coma, sim. E quem lhe disse que você tinha passado por esse processo? Bom, nesse período eu sofri mais 2 cirurgias de urgência depois dessa primeira, porque aconteceram complicações. E até que eu acordei, enfim, né? E quando um dos colegas que passou para me atender, da equipe, que era um fisioterapeuta, que era colega meu, inclusive tinha trabalhado comigo no hospital de clínicas, quando eu morava em Belém, eu estava com um aparelhinho que chama traqueostomia, né? E estava ligado no ventilador, que é o respirador, né? E aí eu não conseguia falar, então eu fazia a linguagem, só que a pessoa não, eu movimentava os lábios e a pessoa fazia a leitura labial. Então eu conseguia dizer para ele, Júlio, eu perguntava o que está acontecendo. E ele estava tentando entender, até que ele conseguiu entender. Você ouvia? Eu ouvia tudo. Depois que eu acordei, eu ouvia tudo que estava acontecendo. E aí ele chamou um outro colega, que era o médico do plantão, e aí eles me explicaram delicadamente, devagar, o que estava acontecendo, onde eu estava, o que tinha acontecido. Perguntaram se eu me lembrava, se eu recordava de alguma coisa. Eu falei que não.
Se eu sabia onde eu estava, falei que não sabia. Uhum. E aí eles foram me esclarecendo aos pouquinhos para que eu não ficasse tão assustada, né, Uhum. com aquela situação. Sim. Então, de médico a paciente, você acredita que Muito foi difícil. pelo fato de você ser médico que você conseguiu passar por esse momento? Ou foi uma questão mesmo divina, digamos assim? Olha, eu tenho certeza que foi a mão de Deus que estava sobre mim, sabe? Eu até me emociono muito em falar sobre isso, porque foi assim, eu sou um milagre, né? As coisas que aconteceram é porque aqui é muito curto tempo, eu não posso falar em detalhes, Uhum. mas assim, por muitos momentos eu tive assim, em situações clínicas que as pessoas não vão entender se eu explicar aqui, lógico, mas assim, situações clínicas assim muito críticas, em momentos em que os próprios colegas que me atendiam achavam que eu não ia voltar. Principalmente nesses momentos em que eu tinha que ir para UTI, eu tive fratura de costelas, tive fratura de face, fratura de clavícula, fiquei entubada durante muito tempo, tive que fazer a traqueostomia, tive fratura de pé. Estou tendo, inclusive, agora outras complicações já tardias por conta do acidente. No caso, eu estou tendo agora que refazer os exames, refiz exames agora, provavelmente vou ter que fazer nova cirurgia para poder fazer correção dessas complicações agora em março ou abril. E assim, foi uma coisa muito linda a corrente de oração que fizeram por mim, né? Foi uma corrente de oração muito bonita, tanto aqui quanto em Belém. Seus pacientes, o que diziam? Os pacientes, as pessoas que não me conheciam. Até hoje, muita gente que eu não conheço me encontra na rua, no consultório, em qualquer lugar, e fala assim, você é a doutora Ilmara? Aí eu falo, sou. Aí, posso lhe dar um abraço? Pode me dar um abraço. Aí fala, eu orei por você. Que bom. Eu agradeço, me emociono, fico assim, maravilhada com a obra que Deus fez na minha vida, que foi muito grande. Eu sou muito grata mesmo a Deus por estar aqui de novo, porque eu pedia muito para ficar. Com certeza, vai ficar aí conosco. Dá um engata aqui um pouquinho. Eu imagino. Pessoas que passaram por essa situação, uma situação muito delicada do ponto de vista da sua própria psicologia, né? E diversos outros fatores. Mas eu acredito que também pelo fato de você não atuar só na parte particular, né? Como uma médica na área particular, mas acho que pública também, no dia a dia. Uma pessoa que eu conheço particularmente, maravilhosa. Por isso que você está aqui no Pessoas Incríveis, porque você é uma pessoa incrível. Obrigada, Júlio. Muito obrigado. Tudo de bom. Obrigada, querido. Obrigada, gente.